As Olimpíadas estão começando e é importante relembrar o ano em que o Internacional foi a seleção brasileira. O Inter virando verdadeiramente uma seleção, tu lembra agora aqui no Arquivo 1909. Fala pessoal, tudo bem? As Olimpíadas começaram e eu aposto na KTO. A KTO é a nossa casa de apostas, a KTO onde a diversão acontece. Tudo que é esporte que tu imaginar das Olimpíadas, hóquei sobre a grama, hipismo, ginástica, tudo tem na KTO. E tu vai lá utilizando o código ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Então bora pro vídeo. E para isso vamos voltar ao ano de 1984, Olimpíada em Los Angeles. Não gostei daquele Los Angeles que eu fiz ali. Se tu for mau caráter, tu vai botar. Olimpíada em Los Angeles, no auge da Guerra Fria. Estados Unidos boicotou a União Soviética boicotou os Estados Unidos, mas tudo bem, isso aqui não é para falar de política, é para falar de futebol, de internacional. E para aquela Olimpíada a gente teve uma novidade. Isso porque o futebol já era um esporte olímpico, futebol masculino, futebol feminino veio depois. O futebol masculino já era um esporte de Olimpíadas, mas tinha um porém. Sempre tem um porém. Apenas atletas amadores poderiam competir, não profissionais. E com isso o Brasil teve desempenhos ruins nas Olimpíadas em outros anos, porque a maioria dos jogadores são profissionais. Mas para essa edição, a FIFA e o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, chegaram a um acordo para termos atletas profissionais. E o único requisito era que esses atletas não tivessem disputado uma Copa do Mundo. Ou seja, aquela seleção mágica de 1982 não poderia ter nenhum atleta nas Olimpíadas. Nem no Brasil, nem Itália, nem qualquer outra seleção. Então qual foi a ideia da CBF? Pegar a base de um time brasileiro e essa base desse time representar a seleção brasileira no torneio. O plano A era o Fluminense, atual campeão brasileiro, que preferiu fazer uma excursão pela Europa. Com isso, a CBF voltou os olhos ao Esporte Clube Internacional, o clube que viria a ser campeão do mundo, campeão da Libertadores e tudo mais, mas que era tricampeão brasileiro. E alguns fatores pesaram para essa decisão. O primeiro, o Internacional tinha uma jovem promessa chamada Dunga, que eu não sei se no futuro teria alguma relevância com a camisa da seleção brasileira. Dei uma pesquisada, não achei muita coisa, se chegou a jogar pela seleção depois, não sei. E o outro motivo é que o Inter foi campeão nacional em 84. Sim, eu não estou ficando louco, o Inter foi campeão do torneio Heleno Nunes. E o que era esse torneio? Era um prêmio de consolação para quem havia sido eliminado do Campeonato Brasileiro e não teria mais calendário. Mas olha, era um grande elenco. Esse torneio tinha o Galo, tinha São Paulo, tinha Palmeiras, tinha também o Botafogo e o Cruzeiro. Então olha, eram grandes times. E o Inter também tinha no seu elenco dois jogadores que não poderiam estar nas Olimpíadas, que era o Mário Sérgio e o Príncipe Jajá, mas que faziam parte daquele elenco de 84. E o Inter representou muito bem. E mais uma vez falando sobre contexto, a seleção brasileira não tinha nenhuma medalha olímpica no futebol, nem ouro, nem prata, nem bronze. Então coube ao Inter quebrar esse tabu. E a Sele Inter era escalada da seguinte forma: Gilmar Rinaldi no gol, uma linha defensiva com Ronaldo, Pinga, Mauro Galvão e André Luiz, o meio-campo com Ademir, Dunga, Tonho, Kita e Silvinho no ataque. Luiz Carlos Vinck, Milton Cruz e também Paulo Santos também foram convocados do Internacional, e quem acabou ficando de fora foi o Rubem Paz, pelo simples fato dele ser uruguaio, né? Pô, que absurdo, hein? Não convocarem o Rubem Paz. O treinador era Jair Pisserni e essa seleção não tinha apenas jogadores do Internacional, porque eu sei que tem alguns nomes aqui que quem acompanhava o Internacional não deve se lembrar porque não eram jogadores colorados, como por exemplo Gilmar Popoca, Davi, Luiz Henrique e também o Francisco Vidal, que eram jogadores de outras equipes que também haviam sido convocados, mas a base da seleção, o grosso,
lá ele, era de jogadores do Colorado. A Sele Inter jogou na estreia contra a equipe da Arábia Saudita e venceu por 3-1. E eu sei, tu já deve estar pensando, tá, só pegou baba e por isso chegou até a final. Cara, o Inter chegou a pegar Itália e Alemanha naquela edição de Olimpíadas. Pela fase de grupos, a seleção brasileira venceu a Alemanha por 1-0 e o Marrocos por 2-0. Nas quartas, empate em 1-1 com o Canadá e vitória nos pênaltis, para pegar a Itália na semifinal, o que virou uma grande vingança 2 anos depois. Porque se a gente tratou a final das Olimpíadas no Rio, em que o Brasil ganhou da Alemanha como uma vingança, entre aspas, do 7-1, dá pra falar o mesmo dos anos 80, porque o Brasil foi eliminado pela Itália na tragédia de Sarriá e 2 anos depois enfrentava os italianos nos Jogos Olímpicos. Tá, e agora tu deve estar pensando, mas era uma Itália meia boca. Cara, tinha simplesmente um cara chamado Franco Baresi naquele time italiano. Não é Inter. E a seleção brasileira venceu por 2-1, empate no tempo normal, vitória na prorrogação. E agora a gente chega numa parte não tão legal na história, que é a final. E se tem uma seleção que gosta de aprontar pro Brasil, é a França. Aprontaria no futuro em 98, aprontaria no gol do Zidane em 2006 e aprontou em 84. No dia 11 de agosto de 1984, no Rose Bowl Stadium, nos Estados Unidos, para um público de mais de 100 mil pessoas, a França vencia a seleção brasileira, sim, porque agora que perdeu é a seleção brasileira, por 2-0. Mas também, tá? A França era atual campeã da Eurocopa, tinha 7 jogadores campeões da Eurocopa no elenco, então assim, era um timaço. E convenhamos, tá? Convenhamos, 84, 10 anos depois, no mesmo estádio, Dunga levantou a taça de campeão mundial, então eu já considero uma vitória do Inter, não quero nem saber. Pegamos a prata, mas 10 anos depois o Dunga garantiu o ouro para o Internacional. Mas falando sério, é importante a gente valorizar essa grande conquista. A primeira medalha do Brasil no futebol das Olimpíadas veio por conta do Internacional, com grandes craques daquele time dos anos 80, principalmente com a liderança de Dunga, entre outros jogadores. Então é algo que a gente precisa saudar, quando o Inter foi páreo para as seleções de todo mundo e venceu de muitas delas. Então essa é mais uma história a ser contada aqui no Arquivo 1909. Tu gostou? Então já deixa o teu like e compartilha o vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Segue aqui, ó, as nossas redes sociais e olha só, gente, semana que vem um grande anúncio aqui no Arquivo. Eu espero todos vocês, semana que vem teremos um grande anúncio por aqui. É isso? Um abraço, até a próxima e clica nesse vídeo aqui, clica nesse aqui, tchau! Tem que ser na minha cara,